Graça e paz, queridos, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Esse é mais um Vem para o Cenáculo e que bom que você está aqui conosco nesta tarde. E eu quero, antes de mais nada, te convidar para que você possa nos ajudar a pregar a palavra do Senhor, amém? E como você pode fazer isso? Compartilhando esse link com o máximo de pessoas que você puder. Então, compartilhe aí nos teus grupos, com os teus amigos e, por que não, até com os inimigos também, né? Então, é sempre bênção. Então, compartilha, porque assim você nos ajuda a pregar a palavra do Senhor. Amém? E hoje, nesse nosso cenáculo desta tarde, nós vamos falar sobre um tema muito relevante, que é sobre o alcance irreversível do perdão de Deus. E, queridos, para que nós possamos falar do alcance irreversível do perdão de Deus, eu preciso trabalhar numa linha imaginária de distância, né? Então, vamos parar para pensar. Pensa comigo aqui, vê se você consegue pensar e refletir comigo qual a maior distância que você já percorreu. Pense a respeito disso. Talvez, pastor, eu fui daqui até, de repente, o Nordeste. São alguns milhares de quilômetros. Pastor, eu fui daqui até o interior de São Paulo. São mais algumas centenas de quilômetros. Pastor, eu viajei não sei para onde. Enfim, mas pense na maior distância que talvez você já tenha percorrido. Tenha sido a pé, de carro, de ônibus, de trem, de avião, enfim. Não sei, pense na maior distância que você já percorreu. Pois bem, quando nós pensamos nessa linha imaginária de distância, nós precisamos entender que o amor do Senhor, o perdão do Senhor, ele não tem uma distância que nós possamos medir, seja em metros, em quilômetros, em milhas, enfim. O amor do Senhor, o perdão do Senhor, ele tem um alcance, que é impossível que nós venhamos mensurar. E eu quero nesta tarde te convidar a abrir a tua Bíblia lá no livro de Salmos, capítulo de número 103, Salmos, capítulo de número 103. Nós vamos ler apenas um versículo, Salmos, capítulo de número 103, verso de número 12. Como eu costumo brincar, quem achou, diga amém, quem não achou, diga misericórdia. Salmo 103, verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Amém, queridos? Então vamos orar, vamos consagrar esse tempo diante do Senhor. Senhor, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nesta tarde e nós queremos, Jesus, te agradecer por este tempo, por este privilégio. Queremos te pedir agora, Senhor, fala aos nossos corações, Senhor, não aquilo que Jesus que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir. E em tudo, Senhor, nós te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós vemos aqui o salmista falando exatamente o que? Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então você consegue perceber que o salmista, ele trabalha também numa linha imaginária de distância para que ele possa buscar mostrar a nós que efetivamente, o perdão do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela não tem fim, ela não tem limites. E é exatamente isso, porque qual que é o significado da distância entre o leste e o oeste? Queridos, o perdão de Deus não tem ponto de retorno, não tem um início e não tem um fim. E quando eu entendo efetivamente, e talvez você conheça pessoas assim. Você conhece pessoas que têm uma certa dificuldade por compreender como o Senhor trabalha perdão? Você já ouviu alguém
falar assim, puxa, mas como que essa pessoa pode se dizer perdoada pelo Senhor diante de tudo aquilo que ela já fez? É impossível que o Senhor a perdoe. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas, né, nós, de uma forma em geral, nós temos uma justiça própria, né? E nós precisamos entender que o Senhor, ele não trabalha de acordo com a minha justiça e de acordo com a sua justiça. As misericórdias do Senhor, segundo a palavra, elas se renovam a cada manhã. E é por isso que muitas pessoas, elas não conseguem compreender o amor do Senhor e o quão misericordioso o Senhor é para nos perdoar de todo e qualquer pecado. E querido, quando a gente olha para a palavra do Senhor, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 38, no verso de número 17, olha o que a palavra ela vai dizer: lançastes para trás de ti todos os meus pecados. Ouça, então, o que eu preciso entender, que não há pecado que eu ou você possamos cometer que não possa ser alcançado pelo perdão do Senhor. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus da tua parte aí? Então é efetivamente isso. Então não há uma única situação que nós possamos cometer de pecado diante do Senhor que o Senhor não possa nos perdoar. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, da mesma forma, lá no livro de Miqueias, no capítulo de número 7, no verso de número 19, a palavra do Senhor ela vai dizer: lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E isso vai apontar para o quê? Vai apontar para um lugar que é inalcançável, inatingível. Então, entenda, querido, não há pecado que o Senhor não possa perdoar. E é interessante porque nós precisamos entender que há uma natureza irreversível do perdão de Deus. Ouça, quando o Senhor perdoa, diferentemente de nós, o Senhor ele não volta atrás no seu perdão. Lá em Números, no capítulo de número 23, a palavra ela vai dizer que o Senhor, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que eu preciso entender é que quando o Senhor perdoa, ele perdoa, e o perdão do Senhor é irreversível, ou seja, uma vez perdoado, uma vez que o Senhor me perdoou, uma vez que o Senhor te perdoou, o perdão do Senhor é irreversível. Deus ele não muda. Deus ele não vai, a exemplo de mim, a exemplo de você por vezes, né, que por vezes nós perdoamos uma pessoa diante de alguma situação, mas logo depois, diante da primeira situação que se apresenta, né, nós lançamos no rosto aquilo que a pessoa fez, né, aquilo que ela trabalhou por vezes contra a nossa vida, a falha que ela cometeu. Não, diferente de nós, é o trabalhar do Senhor. O Senhor, quando ele nos perdoa e pronto, acabou, ele põe uma pedra em cima. E é por isso que, infelizmente, muitas pessoas, elas vivem hoje, né, assoladas por situações que cometeram lá atrás, por situações que viveram lá atrás. E eu quero ministrar no teu coração nesta tarde, para te levar a entender que o Senhor, ele lançou os seus pecados nas profundezas do mar, num lugar de esquecimento. Então, esse perdão do Senhor, o Senhor não volta atrás. E muitas vezes, o inimigo da nossa alma, ele trabalha exatamente em cima dessas situações, fazendo com que nós, muitas vezes, venhamos pensar que não fomos alcançados pelo perdão e pela misericórdia do Senhor. Só tem que a palavra do Senhor, ela vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, querido, em nome de Jesus Cristo. Então, pare para pensar, não viva preso ao teu passado, porque existem pessoas que vivem presas ao passado. O passado, por vezes, vive martelando na mente de muitas pessoas, só que você não pode viver preso ao teu passado. O Senhor, segundo a palavra, ele faz nova todas as coisas na minha vida e na tua vida.
Há um tempo de novidade do Senhor para você, querido. Há um tempo de novidade do Senhor para você, querida. As coisas velhas se passaram em nome de Jesus e o Senhor faz nova todas as coisas. Posso ouvir um glória a Deus cheio de fé aí da tua parte? Então é assim, em nome de Jesus. O que Deus perdoou não precisa ser carregado por você. Não carregue os teus pesos do passado. Não carregue as tuas culpas do passado. Em nome de Jesus, o Senhor já te perdoou. E queridos, é tão interessante porque quando a gente entende o amor do Senhor, uma outra coisa que eu preciso compreender é que o amor do Senhor, ele é incondicional. O que é um amor incondicional? O amor incondicional é aquele no qual não existe uma condição que eu possa proporcionar, ou até mesmo que você possa proporcionar, para que isso possa levar o Senhor a nos alcançar através do perdão, através da misericórdia. Nós não fazemos nada para sermos alcançados pelo perdão e pelo amor do Senhor. O Senhor, pura e simplesmente, olha para mim, olha para você, e Ele nos ama de uma forma incondicional, de forma que nós sejamos alcançados pelo perdão, pelo amor e pela misericórdia em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, no verso de número 21. Paulo ele vai dizer para os irmãos da igreja de Coríntios o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ouça, Deus vê Cristo em você. E é por isso que o amor dele, o perdão dele é sobre a minha vida, é sobre a tua vida. Porque o Senhor, ele olha para mim, o Senhor, ele olha para você e ele vê Cristo em nós. E é por isso que nós somos alcançados pelo perdão, pela misericórdia do Senhor em nome de Jesus. Queridos, entendam, viva como alguém que foi perdoado, não como alguém que ainda está em dívida. Muitas pessoas, elas vivem como se elas ainda estivessem devendo. Só que quando eu entendo a palavra do Senhor, lá em Romanos 8, no verso de número 1, olha o que a palavra ela vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Faz algum sentido para você essa afirmação de Paulo aos irmãos da igreja de Roma? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ei, querido, você está em Cristo. Querida, você está em Cristo. Então não há nenhuma condenação sobre a tua vida. Então viva como alguém que foi perdoado pelo Senhor, não como alguém que ainda está em dívida. Não há dívida. O Senhor, ele quebrou toda a cédula de dívida que havia sobre a minha vida, sobre a tua vida. O Senhor pagou toda a dívida pela minha vida e pela tua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, viva como alguém que foi perdoado pelo Senhor em nome de Jesus Cristo. E querido, o perdão de Deus, ouça, ele é completo. Posso ouvir um amém? Ah, mas o Senhor me perdoou por isso aqui que eu fiz, mas por isso aqui que eu fiz, o Senhor não me perdoou. Não, o perdão do Senhor, ele é completo. Você é capaz de repetir assim comigo? O perdão do Senhor sobre a minha vida foi completo. Então recebe aí no teu espírito em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. O perdão do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida foi completo. Não foi parcial, não foi temporário, foi completo e definitivo. Em nome de Jesus Cristo. Então, querido, para quem nunca experimentou esse perdão, hoje é dia de receber o perdão completo de Deus. Você quer receber o perdão completo do Senhor para a tua vida nesta tarde? Eu quero receber o perdão do Senhor para a minha vida. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar. E se você
sabe, estiver preso por algum sentimento nesta tarde, vai ser quebrado em nome de Jesus. Se você puder, aí onde você está, curve a tua cabeça, feche os teus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa tarde, Senhor, e nós te agradecemos por esse perdão completo. Jesus, nós te pedimos, Senhor, força para que nós possamos viver, Senhor, a liberdade que o Senhor nos concedeu, Senhor, e que, Senhor, todo o peso de acusação, toda a situação, Senhor, que tem sido lançada na nossa mente, no nosso coração, pelo inimigo da nossa alma, que seja quebrado em nome de Jesus, porque foi para a liberdade que o Senhor nos separou, nos escolheu e nos comissionou, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Então, querido, não viva mais como alguém que está escravizado pelos teus sentimentos, pela tua culpa. Você é livre, o Senhor te perdoou em nome de Jesus. Então, toma posse dessa verdade em nome de Jesus Cristo. Então, olha, beijo no teu coração, nós te amamos em Jesus. Até o nosso próximo Vem para o Cenáculo. Tchau, 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 tchau.